Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a presença da jornalista Rosane Monteiro, do jornal O Dia. Prefeito, a candidatura do Lindbergh vai ser uma candidatura de oposição a Sérgio Cabral? Ela é uma candidatura de oposição não só ao Sérgio Cabral, mas de oposição à dinâmica política que prevaleceu no Rio de Janeiro. Desde quando? Olha, diria que desde o primeiro governo Brizola. Acho que o Brizola fez um grande primeiro governo, que marcou esse Estado. Os CIEPs, a ideia dos CIEPs, o tempo integral para as crianças, se esse negócio tivesse ido à frente, nós teríamos uma geração diferente de fluminenses e cariocas, com educação de tempo integral. Então, mas dali para cá, os governos que se sucederam foram governos muito mais ligados a interesses de uma pequena minoria do povo do Rio de Janeiro. Investiram, pouco inclusive, mas investiram em metrô na Zona Sul, deixaram os empresários de ônibus dominar e tomar conta do Estado, sucatearam a escola pública. Eu sou professor de Estado. Não só o salário do professor é muito baixo, mas a educação nitidamente não é prioridade. E não é agora no governo Cabral, não, ao longo dos anos. Né? As comunidades o Cabral avançou nas UPPs, mas é nítido. Você anda na orla de Ipanema, você sobe o morro, você vai ver a diferença. Você acha que, de alguma medida, o Lindbergh pode ser comparado ao senador Eduardo Campos, que participou do governo da presidente Dilma e agora se lança candidato, ensaiando um discurso de oposição? Há quem veja nos movimentos do Lindbergh algo parecido. O senhor vê algum tipo de semelhança? Olha, eu acho, a primeira coisa é a seguinte, o Eduardo tem o direito de ser candidato a presidente. Vamos parar com esse negócio. Todos têm direito a ser candidato a presidente. Assim como todos têm direito a ser candidato a governador. O Eduardo fez um movimento se aproximando, ele é do PSB. Não sei se o PSB era o PSB ou não é mais, mas ele é do PSB. O PSB é um partido que tem um espectro ideológico, um partido da esquerda. E eles passaram a fazer certas alianças com setores da oposição liberal. Da direita. Porque no Brasil é diferente. Você vai dizer, mas vocês também fizeram com o PMDB. O PMDB é um partido, se é que existe na ciência política essa palavra, mas é um partido de centro. Um partido que oscila para lá e para cá. Existem partidos nitidamente ideológicos. Por mais que a gente tenha tido uma boa relação com o agronegócio, os fazendeiros do agronegócio nunca nos apoiou. E estava ali flertando com o Eduardo Campos. Só a Marina que deu um pau e eles se afastaram um pouco. Mas, enfim, ele resolveu fazer um caminho mais, ideologicamente falando, mais à direita. O Lindbergh não. O Lindbergh só está recolocando o PT no seu devido espaço. O PT sempre foi um partido de esquerda no Rio de Janeiro. Por conta de uma aliança nacional, nós participamos de um governo do PMDB e nos abstivemos no Rio de Janeiro, para a desgraça do PT do Rio de Janeiro, nos abstivemos de disputar o nosso eleitorado, o nosso projeto político, e apoiamos o PMDB. Agora não, nós estamos nos recolocando onde nós sempre estivemos. O que o senhor acha de uma argumentação que tem sido usada por alguns estrategistas do PT, estrategistas eleitorais, que parece que, de certa maneira, estão revelando o mote da campanha, que seria a campanha do Lindbergh? Dizem eles que a situação do Rio é mais ou menos o seguinte: da porta de casa para dentro, a situação está boa, ou seja, o cidadão tem poder aquisitivo maior, pode comprar o carro, pode pagar, enfim, uma escola melhor para a filha, mas da porta da rua para fora, quando o cidadão depende dos serviços, a situação é caótica, ou seja, os trens não funcionam, os congestionamentos são diários, a cidade está totalmente sem mobilidade nenhuma, há problemas também de instabilidade nas UPPs, ou seja, é mais ou menos isso. Essa vai ser a linha que vai presidir a campanha do Lindbergh: da porta de casa para dentro, tudo bem; da porta de casa para fora, tudo mal? Essa é uma tese que alguns economistas e sociólogos nossos têm levantado, que nós fizemos um grande trabalho no Brasil, melhoramos a vida do povo da porta para dentro. O Lula deu Bolsa Família, deu acesso à universidade, triplicou as escolas técnicas do Brasil, deu condição para as famílias terem seus filhos numa profissão, tendo feito uma escola técnica. Enfim, melhorou a vida do cidadão. O cara não tinha telhado, botou o telhado na casa. Ele não tinha descarga no banheiro, botou descarga no banheiro. Ele botou chuveiro elétrico. Então ele melhorou, botou um pisozinho
Andava com cimento batido no chão, botou um piso de porcelanato, ou seja, melhorou a casa dele, melhorou a vida, comprou um carrinho, né? Melhorou a vida dele. Agora, ele sai do portão de casa, ele não tem ônibus. Ele vai no posto de saúde, não tem médico, embora o mais médico está colocando médico aí. As ruas estão engarrafadas. As ruas engarrafadas, a escola... Não funciona. O professor, falta professor de matemática e de física na escola do menino, e aí ele não consegue se formar e passar no vestibular, ou então melhorar, passar num concurso, enfim. Quando você vai dar a ele o direito de cidadania, para ele ser um citadino, um homem da cidade, um jovem da cidade, ele não tem esse direito. E aqui no estado do Rio, já que você tem o governo do PMDB e a prefeitura do PMDB, da porta para fora é problema do PMDB. Isso ajuda o PT? Quando resolveu o grande você caso. diz o seguinte, eles estão conseguindo angariar aliados por conta da máquina. Tem a secretaria que oferece partido A para o partido B. Óbvio, a máquina tem seu bônus, mas a máquina também tem seu ônus. A máquina é responsável pela cidade, pelo Estado, pelos serviços públicos. Obviamente, quando encrenca o serviço público, nós vamos ter que ver se encrenca por falta de investimento, porque, enfim, isso aí tudo vai aparecer na campanha. Nós, obviamente, não vamos fazer uma campanha agressiva, nós vamos fazer uma campanha propositiva, mas, obviamente, nós vamos fazer comparações. Não vai ser agressiva também, porque se vocês forem para o segundo turno e o PMDB não for, vocês contam com o apoio do PMDB, ou não? Nós contamos com o apoio de todos que não forem para o segundo turno. Sim, mas focando no PMDB, na novela eterna. Pode começar de novo essa novela. Nós podemos ir para o segundo turno com eles. Quem Nós vai ser o grande adversário enfrentando... do PT na eleição? Boa. Oi? Quem vai ser o grande adversário do PT Eu vou na dizer o seguinte, eleição? o grande aliado do PT vai ser o povo do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que Lindbergh vai incendiar o coração do povo do Rio de Janeiro, como só fez o Brizola em 82. Tá, mas tirando o coração do povo, quem é que vai ser o adversário? Todos que concorrerem contra nós. Você não vai responder. Não, todos que concorrerem contra nós. Ou seja, os principais adversários estão dentro da própria base do governo federal. Sim, estão dentro da base do governo. Obviamente que a direita neoliberal terá um candidato. É natural que tenha. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso com muita clareza, eu digo isso pessoalmente. Eu costumo dizer que quem é a maioria do povo? É o povo, é massa popular. Entendeu? E massa popular não pode ser neoliberal. A massa popular não pode querer que o salário mínimo, como era no Fernando Henrique, volte para $70. A massa popular não pode querer que seja proibido a contratação das escolas técnicas federais. Quantas o Fernando Henrique fez? Nenhuma. Era proibido de contratar professor. Não queria que o povo tivesse ensino técnico. As universidades não contratavam professor. As universidades públicas, que eram um feudo para os filhinhos de rico. Eu não posso entender que o povo possa optar por esse tipo de representante político. E o Lindbergh vai ser muito claro nessa eleição, ele vai ser o representante do povo pobre, do povo que sofre, do povo que trabalha, do povo que anda porque o trem descarrilhou, o povo que vai para a praia lotada e às vezes não tem como voltar para casa, fica enlatado naqueles ônibus do português e do espanhol. Então, é essa massa popular que vai dialogar com a gente e que Lindbergh vai incendiar o coração porque é sinceridade. E porque nós somos o partido do povo brasileiro. Somos o PT, o partido do povo, do Lula, que mudou a vida dos brasileiros. Nós vamos dizer isso no Rio de Janeiro. Não nos deixaram falar isso durante anos agora. Nos últimos anos nós não pudemos falar isso na televisão. Nós não tivemos candidato para falar isso. Agora nós temos o Lindbergh para falar isso para o povo, para acordar e dizer, ó, nós temos um governador que não vai ser o governador da FETransport, não vai ser o governador que vai fazer obra só para empreiteiro, é o governador que vai fazer as coisas para você, para o povão. Deixa eu ver o fato de, nessa eleição, nenhuma candidatura despontar como favorita. Todo mundo está, de certa maneira, embolado ali. Isso, de certa maneira, é prejudicial, é positivo. Quer dizer, não há um candidato que parta da eleição como franco favorito com 45% de chance. É uma eleição aberta. Uma eleição aberta, há um esgotamento do grupo político do PMDB no Estado, depois de muitos anos de governo. Diria eu, o Garotinho foi do PMDB. Então, desde o Garotinho, e aliás, Marcelo Alencar, e todos tiveram muita interface. Desde do Brizola, que não há um governo popular no Rio de Janeiro. Então, com o esgotamento do PMDB, todas as forças tendem a disputar. O Crivella tem seu eleitorado, é uma pessoa que tem um carisma político grande, que às vezes até extrapola
o setor uma parte do setor evangélico que ele representa. O Garotinho a gente conhece, tá? Perder muito tempo falando, a gente já conhece. E o Pezão representa esse governo que está aí, e está aí há muitos anos. Então nós vamos ter, isso vai se confrontar na mesa do debate político. Não no sentido da briga, mas vai se confrontar os projetos. Nós queremos ter a oportunidade de governar o Estado pela primeira vez. Nós tivemos 9 meses de Benedito, que não dá para dizer que foi governo. Porque pegou um governo destroçado, 9 meses. Presidente, coitada da Benedito. Nós estamos a 40 segundos ali no encerramento do programa. Agora eu queria mudar um pouco de tema e falar nesses últimos segundos, sobre a situação, uma curiosidade. Maricá, sua cidade da qual o senhor é prefeito, vai ser a cidade tema do Carnaval da Grande Rio. A Grande Rio vai fazer uma homenagem a Maricá. Como é que é essa história, prefeito? A Grande Rio está merecendo um campeonato faz muito tempo. Né? Fica batendo na trave ali. Segundo, terceiro, quarto, sempre nas campeãs. Eu costumo dizer que eu tive azar a vida inteira. Né? Nasci na favela e perdi 5 eleições até ganhar a minha primeira. Sempre fui um azarado na vida. Né? Passei no vestibular, fui fazer a UF, então fui ali. Mas esse ano eu estou com uma sorte desgraçada. Eu acho que eu vou ganhar o Carnaval com a Grande Rio. Prefeito, presidente do PT, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Rosane Monteiro, pela presença mais uma vez ao programa. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.